Olá! Então, né? A gente está aqui se reencontrando finalmente para falar sobre um assunto bem importante, que é o plexo solar. A gente está começando 2025 e já é fevereiro. Janeiro passou, parece que passaram 6 meses, né? Durante janeiro, já deu para fazer muita coisa, mas o ano começa agora em fevereiro, assim, oficialmente, né? Começam a surgir várias coisas para a gente trabalhar. Então, agora é o momento da gente entender para onde que eu estou indo. E uma coisa que eu tenho para compartilhar com vocês é por que a gente vai trabalhar o plexo solar e vai começar por ele nesse ano. E por que eu escolhi o bote salva-vidas como esse caminho para a gente, né? Para quem não me conhece, eu sou da SATI Interativo e a SATI ela é organizada em várias alas muito inspiradas no mar, porque eu sou muito água, né? Então, esse mar é uma coisa muito importante para a gente refletir, essa simbologia da forma que a SATI se organiza, e é uma coisa muito para vocês levarem para vocês, tá? Mas de vocês levarem para vocês essa reflexão sobre como a SATI se organiza, ela já é um trabalho filosófico para a gente pensar sobre a gente, sobre como a gente está se movimentando na vida. Porque o que eu tenho visto, né, são pessoas aprendendo a fazer a prática de yoga, que sustenta muito o sistema, muito mais do que as próprias pessoas. Na verdade, a gente fica fazendo uma prática ali que faz a gente se encaixar nesse lugar padrão. Então, acaba sendo uma demanda, principalmente para mulheres, né? Querer se encaixar e fazer parte. Muita gente que eu conheço se sente deslocado no ambiente. Eu, pelo menos, quanto mais eu estudo, quanto mais eu fico aqui no sítio, mais difícil fica de conviver com as pessoas, porque está tudo muito caótico, esse mundo. Então, a prática de yoga que a gente tem para vender, para as pessoas acessarem, vão ser práticas que vão só docilizar, vão acalmar, né? E a gente está aqui lutando para fazer alguma coisa diferente. Então a Sati ela organizou isso inspirado no mar, que tá todo mundo nadando, né? Tá todo mundo ali naquele reboliço. E as práticas de yoga para mim, do dia a dia, são reguladores emocionais, que vão segurar a onda para a gente não se afogar e continuar nadando. Mas a gente acaba não indo além. Por quê? Porque a gente não tem tempo para se aprofundar em nada, né? A gente não tem mais tempo para ir fundo na técnica e ver como que ela sai. Então, muitas professoras de yoga eu vejo também que fazem isso, que pô, começa a perceber que a vida tá caótica, porque tá tendo que dar 10 aulas por dia para se sustentar. E daí começa a falar, não, vou te reduzir isso aqui e vou começar a fazer minha prática, né? A gente está sempre tentando fazer nossa prática, tentando desenvolver nossos caminhos, mas é muito desafiador mesmo, né? Então, como que a gente pode sair desse lugar de regulação emocional, que é da água, e subir no barquinho para poder ir para alto mar alguma hora, né? E eu vendia o barco, né? O barco é um lugar mais profundo, são 3 meses de trocas. E eu percebi que as pessoas não estavam conseguindo ir longe. Estava todo mundo assim se debatendo no barco e não estavam realmente se entregando para o mar, para todas as possibilidades que o mar dá para a gente vivenciar, para a gente contemplar. Então eu tive que dar vários passos para trás na Sátia para a gente aprender a velejar. E para mim aprender a velejar é essa borda ali, né, a costa que a gente fica de bote. Por isso que eu chamo de bote salva-vidas. A gente vai ficar ali no bote só aprendendo como que funciona o mar. Então o bote ele vai desafiar a gente, mas a gente ainda tá na beira, né? Para daí, beleza. Agora eu entendi como funciona as coisas. Nada é fácil nessa vida, né, gente? Trabalhar com as nossas emoções, trabalhar com o yoga, o nosso yoga mesmo, né? É muito desafiador e precisa de muita entrega, precisa de tempo, precisa de disciplina, de consistência, né?
precisa de uma. E é aquela coisa, né? Como que eu faço para sustentar isso? Então, a Sátia vai ser organizada assim, né? Aulas regulares, para regular as emoções, quem ainda está na água. O bote vem para isso. Vai ficar um tempo no bote para poder gerar turma para o barco, tá? E o bote, eu a princípio ia trazer só técnicas de yoga para gente. A gente ia fazer técnicas como o Nadi Shodhana, limpeza, né? Fazer a respiração alternada, fazer de ritmos respiratórios, tudo para quê? Para testar as técnicas profundamente. O que é testar, Elisa? Porque, cara, eu vou pesquisar sobre as técnicas cientificamente, elas não têm dados realmente que me tragam segurança para passar alguma coisa para os meus alunos. Mas a yoga é milenar e tá. Cara, quanta coisa foi detectada no caminho? Cada mestre está falando uma coisa. Reorganizar o yoga de várias formas. Então eu comecei a questionar qual que é realmente a técnica que eu preciso neste momento da minha vida e por que que eu faço essa técnica. Então eu dei a volta na técnica, que é, antes de fazer a técnica, eu tenho que entender como que ela vai surgir no meu corpo. Nos reguladores emocionais que a gente vai ter no nosso corpo, a gente vai estar observando as instabilidades corporais para saber onde que está se mexendo, onde que está doendo, onde que está desequilibrado na gente, para a gente saber o que a gente vai fazer na nossa prática. Aí é o primeiro ponto, né? Saber o que eu preciso. Sabendo que você precisa, você começa a investigar e a desenvolver a técnica. É assim que as técnicas surgem. Elas não surgem do nada, surgem da experiência de pessoas que já passaram, né, por todas essas fases aí. Então, a ideia do bot vai ser questionar as técnicas enquanto praticamos, mas também nos damos bem com elas, de preferência, né? Mas sempre nessa investigação, assim, cara, como que eu estou me sentindo hoje? A pergunta sempre é essa: como que eu estou hoje? Faço a técnica, como estou me sentindo depois da técnica? E a técnica é intensamente, então a gente não vai fazer práticas longas, é só uma técnica por muito tempo, que seria, por exemplo, 15 minutos de limpeza abdominal. E não é tipo assim, nossa, Elisa, como que eu vou fazer isso? Cara, bem passa rápido. 15 minutos de limpeza abdominal passa rápido. Fazendo boas respirações, se concentrando, intensificando, passa rápido. E a princípio eu ia fazer o Nauli, nossa primeira técnica. Eu já vou explicar por que que eu quero fazer esse foco no plexo solar, eu já vou falar dele. Mas eu preciso chegar lá primeiro. O Nauli, ele tem uma lista de pessoas que não podem acessar ele. Então, gestante geralmente não faz. Eu conheço gestantes que já fizeram, mas geralmente não fazem o Nauli, que é a limpeza abdominal, né? Para quem não sabe. Pessoas que estão menstruadas nos primeiros dias do ciclo, a maioria não faz, geralmente não indicam, mas eu conheço mulheres que fazem, pessoas que têm útero que fazem, enfim, conheço. E faço às vezes também quando eu estou tranquila. Depende muito da pessoa. Então, pessoas que não têm controle dessa região do corpo, dessa parte para baixo, não fazem também o Nauli. Então, são várias pessoas que não vão fazer o Nauli. E eu falei, cara, eu tô sendo tô segregando o rolê, né, vendendo Nauli. Eu não vou focar mais no Nauli. Eu vou focar no plexo solar. Plexo solar é uma região que todo mundo tem, que a gente vai poder olhar junto e entender o que é o plexo solar, por que que a gente precisa trabalhar ele para começar nosso ano. E daí começa uma outra historinha da Elisa, né? Vamos dar aquela respirada. A historinha é que entender qual que é o caminho que as pessoas fazem na yoga e porque às vezes elas ficam tão podem ficar muito envolvidas também, mas também às vezes ficam meio perdidas de como sustentar a prática sozinha. A yoga, a princípio, o que que é a yoga para a maioria das pessoas, né? A maioria que está aqui é professor. Postura, né? Tu vai perguntar para qualquer pessoa aleatória, assim, mas por que você quer fazer yoga? Ah, para me alongar, para fazer minha performance corporal. Legal.
Daí a pessoa vai lá para a aula e ela descobre o que dentro dessas posturas? A respiração. Nessas respirações ela aprende, nossa, realmente mudou minha vida. A maioria dos discursos são esses. Nossa, yoga mudou minha vida porque eu aprendi a respirar. Então a yoga está muito voltada para a respiração. Tanto que eu até, quando eu estava elaborando o bot, pensei, vamos fazer respiração, né? Porque respiração é tudo na yoga. Mas a respiração ela é muito mental, né? Então ela é ar, ela vai trabalhar o mental. E ela ainda está voltada muito à produtividade que a gente tem. Inclusive essa parte, essa questão, né, da a elite que acessa o yoga, que foi o começo, né, do yoga aqui, principalmente fora da Índia, é a elite acessando o yoga. E essa elite trabalha muito com o mental nessas produções, enfim. Então, trabalhar o mental com a yoga é tornar as pessoas mais produtivas, mais concentradas, mais direcionadas no que elas têm que fazer. Então, questionar também como que a gente está usando essas respirações, para onde essas respirações estão nos levando, é um ponto muito importante, né? Por que as empresas pagam a gente dar aula durante o expediente? Não é à toa, né? Vale muito a pena. A gente vai ter pessoas mais produtivas. Mas como que as pessoas sustentam essa respiração sozinhas? Como que a gente vai ter pessoas que vão ali no dia a dia sentar? Eu vou lá fazer minha respiração. São raras as pessoas, elas estão sempre pagando a gente para a gente falar o quê? Inhale, exhale, inhale. A gente fica ali sustentando a concentração da pessoa a aula inteira. E o professor, e eu acho que isso, não ridicularizando as pessoas, mas ridicularizando o ponto que a gente chegou, é ridículo. A gente tem que chegar num ponto que a gente tem que ficar falando para as pessoas respirarem, que elas não lembram mais, não conseguem sustentar isso sozinhas. Então eu comecei a pensar por que a gente não sustenta a respiração sozinho quando a gente está aí nessa loucura da vida. A loucura, no caso, eu estou aqui vivendo, como que eu vou pegar o hábito, né? De sentar para respirar ou estar fazendo atividades e respirando. A questão é que a gente é muito mais água do que, né? A gente é muito água. O corpo humano é muita água. E o que, quando a gente está tendo uma crise de ansiedade, está tendo uma situação tensa demais, o que acontece? A gente vai não conseguir focar numa respiração. Tanto que uma coisa errada é falar para uma pessoa respirar certo quando ela está tendo uma crise. E muitas pessoas que já estão num estado agravado de ansiedade, a gente não vai poder levar respirações complexas para elas, porque elas podem ficar mais ansiosas ainda, fazendo a respiração. Então é preciso olhar para uma coisa antes, né? Que vai ser o plexo solar, que vai ser essa região abdominal, que é a região com mais água no corpo, que trabalha muitas águas digestivas, a digestão ali, tanto dos líquidos quanto dos sólidos, mas a água sempre está precisando ali trabalhar um fluxo. E o que eu mais vejo, né, para além dos problemas do alimento industrializado e do uso dos agrotóxicos, são pessoas que estão desenvolvendo problemas gastrointestinais. As pessoas não estão mais podendo fazer náusea de tão sensível que elas estão. Assim como não conseguem fazer um respiratório, não conseguem fazer a limpeza abdominal de tanta sensibilidade que elas desenvolvem nessa região intestinal, né? Então acaba sendo desagradável para essas pessoas fazerem algumas ainda, né? Quem fica com a coisa muito agravada já começa a ficar difícil, mas quem ainda está no começo consegue se salvar ali pelo Nauli também, que é olhando para essa região abdominal. Então a gente está numa crise e por isso que eu quero que o bot tenha o máximo de pessoas, variedade de pessoas, para a gente olhar para o abdômen, olhar para as nossas águas e através desse olhar e vendo o que acontece também no nosso inconsciente, no nosso comportamento, nos nossos fluxos, na nossa atitude interior também, né? Então, olhar para as águas vai ser esse caminho para depois olhar para a parte mental. Então, as emoções são muito mais considerado um campo mais denso, né?
Vai ser essa parte ali que tá para movimentar. E daí a gente vai falar sobre o quê? Sobre o elemento água. Como que você se conecta com o elemento água? Se vocês quiserem me falar ali no chat, o que que vem quando você pensa em água e você? Hoje a Ju estava nadando, né? Eu, por exemplo, sou tão água que eu prefiro mil vezes nadar, tava falando para elas, eu prefiro mil vezes nadar do que caminhar, porque a água para mim é uma coisa muito mais minha, né? Astrologicamente também pode, para quem, né, gosta de astrologia, pode envolver essa tua conexão com a água, mas me falem algumas palavras do que vocês, de como vocês se conectam com as suas águas, se vocês são muito água, se vocês são pouca água. Eu quero saber de vocês isso, tá? E a partir disso, como que tá a água restauradora? É. E como que você tá fazendo essa conexão com as suas águas internas no teu dia a dia? Se você está conseguindo cuidar, né, dessas águas e como que, assim, e a minha pergunta é como que é você com a água, porque depende muito da pessoa, e por isso que eu falo, cara, esse trabalho do plexo solar, ele vai ser muito interessante para as pessoas que são muito mais emocional, um emocional mais sensível, porque a gente precisa desenvolver um emocional que seja sensível, mais consistente, né? Bem direcionado. O rio, ele abre caminho, ele cria as estruturas ao redor dele, mas é preciso uma direção. Então, como que a gente vai manter essas águas bem direcionadas? Deixa eu ver o que a Mari falou. Sou muito água, mas não gosto do mar. Águas calmas, o mar me agita e o rio me esfria e acalma. Pois é. E, assim, quando a gente começa a pensar em água, a gente vai ver vários estados aquosos. A gente vai ter uma água. Deixa eu ver. Fiz uma consulta com uma astróloga e, de acordo com ela, eu tenho 0% de água no meu mapa. Fiquei chocada. Isso é muito, muito forte, né? Porque como que fica as tuas águas, né? Porque a gente, independente do nosso mapa astral, a gente ainda é água, né? Como indivíduo. Então, como que fica os teus desequilíbrios? Como que fica teu acesso às emoções? Tua potência criativa, né? Porque a emoção também é muito da criatividade. Como a gente faz para a gente se hidratar mais? Pessoas que têm pouca água, né? Tem um tipo de sangue, se eu não me engano. Não sou muito desses dados científicos, mas tem um tipo de sangue que nem lembra de tomar água. Eles precisam ter uma garrafinha da água o dia todo do lado, porque senão eles esquecem de beber água. E eu acho interessante, né? Que eu, tô, eu nesse exato momento estou com sede. Eu não sei onde eu coloquei minha água. Tô agoniada aqui. Eu sempre estou com sede, eu sempre preciso estar em contato com a água. Assim, é bem interessante como perceber essas diferenças entre cada pessoa. E durante o bote eu quero observar essas diferenças, né? Por exemplo, a Rosana, ela não tem muita água no mapa. Como que é? Você tem sede, sabe, Rosana? Se tu é, é mais emocionada, se tu é mais centrada, mais pé no chão. É bem interessante observar essas conjunturas do nosso comportamento para entender essas águas internas também. E daí eu ia falar para vocês, né? A água ela tem vários estados, né? A água tem a água sólida, né? Que é o gelo, uma água fixa. A gente vai ter uma água também que é vapor. Vai ter a água parada, uma água parada que lembra muito as sombras, né? A água parada, gente, para muitas pessoas pode ser bem perigoso, porque ao mesmo tempo que é bom, é legal, assim, a gente olhar para as nossas águas paradas, ir lá no fundo, na nossa lama. Se você não movimentar essas águas, colocar elas para se mexer, você vai ficar sempre remoendo muita coisa lá no seu inconsciente e não consegue agir. Então é preciso também saber como equilibrar essas águas profundas, pessoas muito profundas, pessoas que refletem demais,
às vezes chega lá no estado de depressão, de tanto que fica remoendo, né? A água paradinha demais também. Como que eu faço para criar, sair dessa inércia? E sair dessa inércia acaba sendo uma. A gente precisa manter uma consistência para sair dela. E a inércia, ela não é algo ruim, né? Ela é um estado. Pode ser uma inércia de alta velocidade também, pode ser uma água gasosa. Mas essa inércia da água parada, para a gente não ficar nesse estado, é preciso movimentar constantemente, com disciplina. Então, é isso que eu vejo, assim, esse cuidado do nosso plexo solar com consistência vai depender de cada pessoa. Por muito tempo, eu desenvolvi muito rápido a técnica e eu sempre mantive ela assim na minha rotina, quando eu queria. Mas eu percebo nitidamente que quando eu coloco ela como minha disciplina, que é, não, agora eu vou fazer, todo dia eu vou fazer Nauli. Acordei e faço Nauli, antes de qualquer coisa. Meus dias são muito melhores. Mas isso é muito pessoal. Pode ser que você. Não, para mim, Nauli não faz tanta diferença. É isso que a gente vai investigar no bot. Se realmente a técnica faz diferença na sua vida, fazer ela por muito, né, por muito tempo, considerando as referências atuais, fazer ela por 15 minutos diariamente, por 12 dias, para ver como que a gente acorda e como que a gente fica depois da técnica, tá? Junto com o Nauli, a gente também tem uma técnica que sustenta o Nauli, que é o sopro rápido. O que é o sopro rápido? Né? A gente vai puxar muito ar e vai superoxigenar o sangue, vai dar calor para essa água, vai facilitar a sustentação da técnica, ficar mais tempo fazendo Nauli. Por quê? Porque o Nauli ele é feito com várias bandas, né? Com retenção vazia, a gente fica sem ar nos pulmões para fazer, então a gente tem que ter uma reserva de oxigênio ali dentro. Então, olha, eu acho muito, eu viajo muito nessas coisas de como um elemento sustenta outro, né? Como colocar fogo nessa água ali vai trazer movimento para ela. Como colocar um movimento no abdômen vai trazer movimento. E para quem não faz o Nauli, eu trouxe a mentalização, fazer a mentalização, porque pode ser que, ai, prof, menstruei durante o bote, e agora? Maravilha, vamos focar na mentalização, mentalizar o movimento dentro do teu abdômen, o movimento pode ser de uma espiral, né, para a gente criar um movimento intuitivo mesmo, de estar ali aquecendo essa região do corpo, que todo mundo tem, e é preciso se conectar com ela, para a gente observar como que está a nossa conexão com as nossas emoções e como que a gente está lidando com elas. Se a gente está mais pé no chão, se a gente está mais no nosso fluxo, se as nossas águas estão se perdendo em qualquer caminho, né? Porque as nossas emoções, elas, se a gente brincar com o elemento água para entender as emoções, pode olhar para isso, assim, a, essa falta de direção do nosso fluxo, que seria o olhar para o abdômen, ela pode deixar a nossa água muito espalhada, ao ponto da gente não ter. A gente se deixa levar por qualquer coisa, a gente se distrai muito fácil, alguém vem, te provoca, que já está reagindo. Então, manter a direção, saber desviar dos desafios, tudo isso vai ser trabalhado junto com o plexo solar, tá? E daí minha pergunta também para vocês, que é bem importante, não precisa responder ele no chat, mas se quiser, seria ótimo, é sobre como está a digestão de vocês. Se vocês têm alguma questão gástrica, se vocês vão no banheiro todo dia, como se tá, se tem alguma sensibilidade, né, alimentar também. Então é bem importante pensar nisso para a gente trabalhar o nosso plexo solar, tá? Então é mais ou menos por aí. Fiz um tempo bom, já deu de falação. Mas esse é o caminho. Plexo solar, a gente olhar para esse emocional, trabalhar a direção dele, para daí a gente conseguir manter uma consistência que leva a gente a um estado melhor de concentração, para as nossas emoções não atrapalharem o nosso mental. Porque, cara, dentro de uma demanda neoliberal, a gente vai ficar
Se a gente ficar só pensando em ser produtivo, as nossas emoções vão estar sempre se espalhando por cima dessa produtividade, dessas demandas, dessa ansiedade, desse burnout que muita gente tem, que leva a gente a não chegar a lugar nenhum. A gente não sustenta mais as inspirações por conta própria, tá? E eu acho que é isso, mais ou menos. Espero que tenha feito sentido para vocês em tomar esse tempo de vocês ouvindo. Quero saber o que vocês acharam, se veio algum insight, se tem alguma pergunta. Pode falar com a câmera fechada também, se quiser, tá? Não? Então tá, né, gente? Vocês estão muito pensativos e tomando café da manhã, provavelmente, indo para o trabalho. Mas eu fico por aqui, então. Se vocês tiverem dúvidas sobre o o bot ele vai começar na semana que vem. A gente vai fazer um encontro inicial para aprender a técnica, tanto o Nauli quanto a limpeza, a sucção abdominal, a respiração e a mentalização que a gente vai fazer nessa região. Pensando também como que você quer trabalhar a consistência emocional no seu dia a dia, tá? Daí a gente vai começar com uma aula mais longa ali, para a gente trocar também mais ou menos quais são as condições de cada pessoa presente. E depois de trabalhar essa aula inicial, daí a gente começa na consistência. Todo dia, 6 da manhã, provavelmente às 6 da manhã, mas não necessariamente. Vai ser pesquisado também pelo grupo. 6 da manhã a gente vai fazer 20 minutos de aula, 5 minutos de regulação emocional e 15 minutos fazendo as técnicas que trabalham plexo solar, tá? Depois dos 12 dias, a gente vai fazer um encontro, que vai ser uma prática completa, com asana, focada também no plexo solar, daí vai ser uma prática mais longa. E depois, para assimilar mesmo, para ver como que você está emocionalmente, se mudou a tua prática e tudo mais, ter um momento de ancoramento, assim, foi isso aqui mudou. E depois, posso passar, assim, de um. E depois a gente vai fazer um encontro para conversar sobre os resultados. Então, a ideia é que a gente faça uma autoescrita diária, que pode ser nem que seja uma palavra, pode ser por áudio para você mesma, um diário mesmo, que vai ser diariamente perceber como você está e o que mudou depois da sua prática, todo dia. Para no final a gente observar, ó, eu comecei o bot assim, estou terminando desse jeito, né? Percebi que o plexo solar precisava dessa atenção por causa disso. A ideia é trazer vocês para trazer significado para a técnica, trazer uma verdade mesmo para a técnica, porque só fazer ela por fazer, a gente acaba não se conectando tanto, né? Então, vai ser mais ou menos por aí. Tá bom, gente? Espero que tenha feito sentido. E depois me mandem mensagem compartilhando aí as percepções, tá bom? Querem falar algo? Tá de boa? De boa, né? Então tá. Valeu, valeu. Beijo, beijo.